Graça e paz, irmãos. Aqui é o Pastor Francisco. Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade, nesse estudo panorâmico que nós temos feito no Novo Testamento. E eu tenho certeza, que nós temos aprendido muito até aqui e continuaremos aprendendo nesta semana em especial por não podermos estar juntos, no mesmo lugar, mas não nos impede de estarmos juntos, unidos pelo poder do Senhor. Então quero aí te perguntar quem está animado para aprender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para ensinar as nossas vidas. Tenho certeza que assim como eu, você está bastante animado nessa terça-feira para que nós possamos continuar o nosso estudo nesse panorama bíblico do Novo Testamento. Amém? Então hoje nós vamos estar estudando a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Até aqui a gente já estudou já os evangelhos, já estudamos o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, e depois adentramos aí a sequência de estudos, onde nós estamos estudando as epístolas eclesiásticas, Então, hoje nós vamos estar dando continuidade. Mas antes de nós entrarmos aí no nosso estudo, quero te convidar a fazer uma oração comigo, amém? Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar juntos pedindo ao Senhor graça, sabedoria e entendimento para que a gente possa aprender muito neste texto, amém? Senhor Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença e sabemos, ó Pai, quão maravilhosa é a Tua palavra. E eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, que possa vir sobre as nossas vidas, trazendo, ó Deus, o entendimento, a sabedoria necessária para que esta palavra possa frutificar na vida de cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando durante todo este estudo que nós estaremos fazendo juntos e com certeza seremos grandemente abençoados por Ti. Continua, Deus, a nos conduzir, assim como tem feito até aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, amados, como a gente já fez os nossos estudos, a última epístola que nós estudamos foi a epístola aos Colossenses, e como nós temos aprendido até aqui, faz parte, as epístolas anteriores que a gente estudou foram epístolas de Paulo, que foram escritas durante um período de prisão, epístolas essas que fez parte de um contexto de prisão, da primeira prisão que o apóstolo Paulo esteve ali em Roma. Então essas epístolas são chamadas epístolas da prisão, que são as epístolas de Efésios, de Filipenses, a epístola aos Colossenses e também uma epístola pessoal a Filemon. Mas hoje nós vamos estudar outra epístola de Paulo que ele escreve de Corinto, tá? Essa epístola foi escrita durante a sua segunda viagem missionária, onde o apóstolo Paulo de Corinto faz esta recomendação à igreja de Tessalônica. Então nós vamos estudar aí a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. E nessa lição de hoje nós temos aí alvos para nós alcançarmos, e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Primeiro é você saber, entender como a fé, o amor e a esperança são elementos fundamentais para a vida cristã. Então isso é algo que nós precisamos compreender, essa tríade da caminhada, da vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança. A nossa vida é baseada nesses três elementos. Depois é importante nós sairmos daqui com o nosso sentimento de valorizar as promessas de Jesus como fonte de fé, amor e esperança. Ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, as promessas do Senhor ao meu e ao seu respeito,
são tão grandiosas e nós precisamos dar o devido valor. E nos ensina a agir também, né? Ou seja, demonstrar esses fundamentos da vida cristã nas situações adversas e também por meio das nossas conversas. Amém? Então, através da nossa vida, do nosso testemunho, nós podemos fazer a demonstração desses que nós poderíamos chamar aí dessa tríade, né? Esses 3 pilares da fé cristã, né? Que é a fé, o amor e também a esperança. Amém? Então, nós vamos caminhar, né, neste estudo de hoje falando muito sobre isso, porque essa epístola de Paulo, ela fala muito a respeito desse aspecto, né? E por quê, pastor? Por que fala tanto acerca disso? É importante a gente saber que esta igreja, ela foi marcada por ser uma igreja imatura. E nós vamos descobrir no nosso estudo de hoje por que ela é considerada essa igreja imatura, né? Então nós vamos compreender o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever, né, a esta igreja. A igreja de Tessalônica, ela era sim uma igreja exemplar. A gente vai ver aí a marca, né, essa marca da fé, do amor e também da esperança nela, mas em contrapartida a gente vai ver uma igreja imatura que precisa aprender a como manter, né? Porque como é bom, né, nós termos isso como realidade na nossa vida, mas o mais importante ainda é a gente manter, né, esses 3 aspectos reais na vida de cada um de nós. Amém? Então, como nós temos o costume de fazer, eu quero deixar aqui, né, um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, que é o nosso texto para decorar, ou seja, aquele texto, né, que diria que resume, que embasa, né, todo o estudo, né, dessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, no versículo 12 vai dizer: "E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos." Então aqui a gente vai ver, né, como o apóstolo Paulo estava orientando esta igreja, né, sobre a importância, né, para que nós possamos crescer e aumentar o amor uns pelos outros, né, e que nós também possamos estar firmes, né, com o nosso coração confirmado em santidade, ou seja, preparados, né, na presença do nosso Deus e Pai, quando o Senhor Jesus vier. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre essa temática muito importante para a vida cristã, que além da fé, do amor e da esperança, dentro deste contexto, nós precisamos estar com a nossa vida alinhada ao Senhor para a sua volta. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso. Então essa epístola, né, como a gente tem estudado, ela faz parte de um grupo, né, para quem já ouviu as outras aulas, para quem já está conosco aí desde o começo dessa panorâmica, sabe que essa epístola é chamada, está dentro de um grupo das epístolas paulinas eclesiásticas. O que quer dizer isso? São epístolas destinadas a igrejas. O autor, com certeza que é o apóstolo Paulo, né? A datação dessa epístola é de 51 a 52 depois de Cristo. O local, né, onde essa epístola foi escrita foi em Corinto. O alvo, né, a quem o apóstolo Paulo estava remetendo nessa epístola foi aos cristãos de Tessalônica, e a expressão-chave, ou seja, aquilo que fala nessa epístola, aquilo que se trata nessa epístola é realmente a vida cristã. Então, aqui você tem, né, essa visão panorâmica, essas informações básicas do texto, tá bom? Eu vou estar enviando para vocês também,
né, uma imagem, né, para que vocês tenham como copiar, né, essas informações básicas são muito importantes. Depois nós passamos, né, então ao esboço, ou seja, a como essa epístola ela é dividida. Então ela é dividida em duas partes, né, uma parte teórica e uma parte prática, né, aquilo que nós temos chamado de a doutrina, né, e também, né, a execução, a prática dessa doutrina. Então, a Tessalonicenses, capítulos 1 ao 3, eu diria que é a teoria, ou seja, a doutrina, né, contida dentro dessa epístola, né, onde fala sobre a experiência. Que experiência? A experiência de Paulo, né, com essa igreja de Tessalônica, uma breve experiência, muito rápida, né, ao longo do nosso estudo a gente vai ver aí sobre isso, uma experiência pequena, porém uma experiência muito valiosa, né? Uma experiência que fala exatamente acerca de valores importantes, né, para a vida cristã. E do capítulo 4 até o capítulo 5, nós, né, estaremos falando sobre as expectativas, ou seja, sobre o futuro. Futuro de quem? Futuro da igreja. Futuro desta igreja, futuro da igreja do Senhor em todos os lugares. Então o apóstolo Paulo ele trata a respeito da expectativa de crescimento dessa igreja, de desenvolvimento dessa igreja, né, de maturidade desta igreja. Como eu disse, é uma igreja muito imatura, uma igreja muito nova, uma igreja que é um bebê na fé, mas que tem muito a nos ensinar. Então, se nós fôssemos resumir, né, a Epístola aos Tessalonicenses, né, em uma sentença, ela seria, né, chamada a epístola, né, de ações de graças, né, com a finalidade de realmente encorajar, né, os crentes de Tessalônica, né, nas boas práticas da vida cristã. Então, é uma epístola que, como a gente pode observar, é uma epístola que vem realmente para nos ensinar muito acerca, né, da nossa caminhada cristã. O contexto, né, é importante a gente saber o contexto em que está inserida esta igreja, né, para que os irmãos entendam, né, essa cidade de Tessalônica, ela é uma cidade que, como a cidade, né, muito parecida com a cidade de Corinto, é uma cidade muito populosa, né, uma cidade onde que também era um centro comercial e também considerada uma cosmopolita, né, uma cidade onde que diversas culturas, né, estavam entronizadas ali, né? Havia, né, muita influência, né, do paganismo germânico, havia muita influência, né, da filosofia grega, havia muita influência também, né, das riquezas, do padrão de poder, né, vindo de Roma, que era o império dominante naquele tempo, e também vinha, né, com uma forte influência religiosa, né, e dentro do legalismo judaico. Então, era uma cidade onde que continha pessoas, né, de diversas partes do mundo antigo daquele tempo. Então ali havia uma miscigenação, né? Mas mesmo assim essa cidade era considerada, né, ou apelidada, melhor dizendo, de a cidade ortodoxa, né? Uma cidade onde que eles acreditavam existir uma certa ortodoxia, né? Uma cidade, né, onde eles preservavam, né, muitos valores. No entanto, né, havia necessidade de ser alcançada pelo poder, pela palavra do Senhor Jesus. Então, nós vamos aprender, né, que essa é a cidade pela qual, né, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né, depois que Paulo e Silas é preso, né, e eles foram libertos, né, em Filipos, né, Paulo e Silas eles são presos, né, por conta de ter ali libertado uma jovem adivinha, né, a gente estudou isso aí na nossa epístola aos Filipenses, e ali a gente vê que eles são presos, né, não por causa de um crime, mas por causa de uma libertação, onde que algumas pessoas, né, se de alguma forma, né, era
ali sustentadas, né, pela situação dessa jovem adivinha. E depois a gente vai ver que logo que eles são libertos, né, da prisão, eles se dirigem a Tessalônica, né? Lá em Atos 17, nós vamos ver, né, que ali o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ou seja, 3 sábados, né, ele está pregando na sinagoga, né, de Tessalônica, e ali mostra, né, também como que os judeus daquele tempo, né, também perseguiram, né, a pregação do apóstolo Paulo, e aí eles tiveram que fugir, né, para Bereia, e a gente vai ver que também houve oposição contra eles na região da Bereia, e eles então, né, chegam a Atenas, né. Então nós vamos ver depois que ele envia também, né, Timóteo, né, para saber como é que estava essa igreja tão nova, né, essa igreja de poucos dias ali em Tessalônica, como que estava a situação daqueles novos convertidos. E o que acontece é que Timóteo vai até lá, né, e quando ele retorna com seu relatório, né, Timóteo mostra como aquela igreja estava animada, como aquela igreja, né, tinha aceitado, né, a seguir o Senhor Jesus, a caminhar na vida cristã, e foi exatamente isso que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse essa epístola, né, aos Tessalonicenses. Então aqui a gente aprende, né, a importância, né, desse contexto, a importância, né, de como, né, essa igreja, né, nos ensina acerca de quem particularmente, né, está aí numa nova caminhada cristã. Então, assim, né, como Tessalônica, nós também sofremos, né, por conta desse sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Essa miscigenação, né, tanta mistura que a pessoa não sabe mais o que ela deve seguir. E a nossa nação também é acometida por isso, né? São influências de outras religiões, influências de religiões pagãs, né, de religiões até mesmo de contexto cristão, mas que ainda deixou com que o paganismo entrasse, né? Mas apesar, né, das diversidades religiosas, né, a pergunta que fica para nós é como nós temos conseguido apresentar, né, a nossa identidade cristã para o mundo, nossa identidade cristã evangélica, ou seja, que carrega o evangelho de Cristo, né, para o mundo. É importante que nós venhamos estar sempre estimulando, né, o aprendizado, o crescimento e também viver, né, segundo as Escrituras. Então aqui é onde nós aprendemos. Diria que esta epístola, né, aqui aos Tessalonicenses, é uma epístola que vem para nos ensinar muito sobre como nós devemos nos portar como cristãos, né, uma epístola prática da fé cristã. E aí a gente vai ver dentro do conteúdo dessa epístola, né, 3 pontos importantes. Primeiro a gente vai falar sobre o progresso da fé dos Tessalonicenses. Você vai ver como eles progrediram, né, com sua fé, né? Nós vamos falar sobre os Tessalonicenses e a volta de Jesus. E vamos falar também sobre as lutas, né, lutas do apóstolo Paulo, né, que o apóstolo Paulo vivenciou, e também as lutas dos nossos irmãos da igreja de Tessalônica. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre o progresso da fé dos Tessalonicenses, né? Como eu disse no início, essa é uma igreja, né, que estava ali, né, tinha um comportamento, né, que animava muito o coração do apóstolo Paulo, porque mostrava uma igreja que era verdadeiramente um referencial para o cristianismo, né? Ali ficava muito claro a postura dessa igreja, né, na sua tríade cristã, ou seja, era muito claro, né, a relação de fé, amor e esperança. Lá em 1 Tessalonicenses 1,8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, né, e Acaia, mas também por toda
parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então aqui está falando, né, que eles, através da sua fé, né, essa fé alcançou não só a Macedônia, do qual Tessalônica fazia parte, né? Macedônia é uma região, né, ali era uma província do Império Romano, né? A Acaia era outra província, né? Então uma província onde tinha ali as cidades gregas, né? Então a gente vai ver que não só alcançou a Macedônia, né? E aí a gente vai ver aquele sonho em Troade, né? Que o apóstolo Paulo tem de um cidadão macedônio, né? Que diz: passa a Macedônia, né? E nos ajude, né? E aí o apóstolo Paulo vai partir para Macedônia, e é exatamente nesse momento, né, em Tessalônica, que o apóstolo Paulo planta essa igreja. Então nós vemos aqui o cumprimento de tudo isso, e a fé deles era uma fé muito forte. Então o apóstolo Paulo aqui retrata a respeito disso. Depois ele vai falar no capítulo 3, lá no versículo 6, ele vai dizer: agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então a gente vê aqui que era um amor, né, uma fé mútua, né, onde que um estava sempre lembrando do outro. E aí a segunda tríade, né, da nossa prática cristã, além da fé, o amor, também retratado nesse mesmo texto que a gente acabou de ler. E lá no capítulo 4, no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, quanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Então mostra que essa igreja era uma igreja que vivia isso aí, a fé, o amor. E por fim, né, a gente vai ver dentro deste progresso da fé dos Tessalonicenses a esperança, né? No versículo 10 do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que ele está falando? Ele está falando sobre a volta de Jesus e como esse povo estava esperançoso, né, pelo retorno do Senhor. Então nós vemos aqui que essa igreja de Tessalônica, ela se identificava, né, como um povo que vivia mesmo o cristianismo autêntico, aquilo que nós devemos viver nos nossos dias, né? Eles estavam ali porque imitavam o Senhor Jesus, porque recebiam a palavra com alegria. Eles eram um modelo para outros crentes, né, como o apóstolo Paulo diz ali, né, que eles eram modelos não para o pessoal só da Macedônia, mas também da Acaia, e que nós também possamos ser este modelo. Eles abandonaram a idolatria e se aproximaram, né, do Senhor, e também buscavam imitar os crentes maduros, né? Então nós vamos ver ali no capítulo 2, o versículo, né, de número 14, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornei imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então aqui mostra que eles também imitavam, né, igrejas mais maduras na fé. E fala sobre essa progressão, né, da fé, lá no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, que diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E essa é a mensagem para mim e para você, que nós possamos, né, caminhar, crescer a cada instante naquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E aí, dentro deste conteúdo dessa epístola, né, nós falamos sobre o progresso da fé. Agora nós vamos falar sobre os Tessalonicenses e a volta de Jesus. Nós vamos ver textos específicos que falam o quanto, né, eles
desejavam, né, quanto eles estavam esperançosos pela volta de Jesus, e como esse texto, dentro do contexto escatológico, né, como que Paulo trabalhou dentro deste contexto para trazer essa esperança a essa igreja, e isso é algo que deve ser vivenciado pela igreja de hoje. Nós vivemos em um mundo, né, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não têm dado a devida importância, né, sobre a volta de Cristo, e esse aqui é uma epístola que fala muito conosco acerca disso. O capítulo 1, versículos 9 e 10 vai falar, né, sobre exatamente, né, eles aguardarem dos céus a volta do Senhor. Ou seja, ele está falando aqui para que todos aqueles, né, que deixaram suas velhas práticas, que se converteram ao Senhor, né, eles deveriam servir ao Senhor de coração, de maneira verdadeira, né, para que aguardasse dos céus o seu Filho, para aguardar aquele que vem para buscar a sua noiva. Então aqui o apóstolo Paulo deixa, né, uma certeza muito grande. Depois ele vai falar, né, no capítulo 2, versículos 19 e 20, exultar, né, com a volta de Cristo, ou seja, a gente deve se alegrar com a volta do Senhor Jesus e sempre devemos estar preparados. No capítulo 3, versículos 12 e 13, ele vai falar sobre a importância de nós vivermos uma vida de santidade para a volta do Senhor Jesus. Ou seja, nós precisamos, né, estar sempre vivendo essa vida de santidade, amando uns aos outros, né, sempre, né, também, né, se lembrando uns dos outros, né, que a gente possa viver uma vida sem culpa, né, longe do pecado, uma vida de verdadeira santidade. E depois no capítulo 4, versículo 13 e 18, nós vamos ver ele falando sobre, né, a importância de nós conhecermos a doutrina da volta de Cristo, entender que o Senhor ele em breve voltará e como nós estaremos prontos para receber este momento. E aqui ele vai tratar exatamente sobre aqueles, né, que já morreram em Cristo Jesus, né, que serão ressuscitados e certamente estarão com o Senhor nos ares, né, quando houver o arrebatamento da igreja. Então aqui é um contexto escatológico, um contexto de muito aprendizado, para que a gente entenda a importância de nós estarmos atentos aos sinais, a tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e com muita esperança de que, se o Senhor Jesus voltar em nosso tempo, que ele deixa muito claro isso, nós que estaremos vivos durante o retorno de Jesus, né, nós de maneira alguma precederemos aqueles que dormem. Então aqui ele está falando daqueles que morreram, né, e que já estão com o Senhor, porém os seus corpos serão glorificados, serão ressuscitados, assim como, né, nós que estaremos vivos teremos o nosso corpo transformado em um corpo de glória, né? Então isso é importante a gente saber, né? Quando a gente morre, que a pessoa que está em Cristo, quando ela morre, né, o seu corpo volta ao pó, né? Mas quando Jesus voltar, esse corpo será ressurreto, né? E será também glorificado. Não será um corpo como que nós víamos antes, né? Ou seja, será um corpo sem defeito, sem mácula, sem mancha, né? Um corpo perfeito como o Senhor nos formou. Então isso aqui é algo que realmente fala muito ao nosso coração. E por fim ele fala em sermos vigilantes e sóbrios para a volta de Cristo. Isso aqui fala muito ao nosso coração sobre sobriedade, porque existe uma importância muito grande em sermos sóbrios, ou seja, a gente não pode viver uma vida sentimental, uma vida cristã sentimental. Nós não estamos aqui para viver uma religião, nós estamos aqui para seguir Cristo, né, e viver exatamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu queria aqui deixar, né, algumas frases, né, de um grande estudioso, Robert Lee. Ele fala algumas coisas acerca, né, dessa epístola. Ele diz que 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, ela é inspiradora para os recém-convertidos. Então você que entregou sua vida há pouco tempo, você que entregou sua vida, você tem 1, 2 anos só de caminhada cristã,
leia, releia neste capítulo, você vai se sentir inspirados aí de todos aqueles que estavam recém-convertidos ali e de como nós todos vivemos nesse momento tão maravilhoso. Depois, no capítulo 2, vai falar um capítulo animador, né, para o servo fiel, mostra a importância de sermos fiéis ao Senhor. Aí no capítulo 3 e o capítulo 4 até o versículo 12, vai falar sobre o momento onde nós precisamos nos purificar como cristãos. No capítulo 4, do versículo 13 ao 18, né, traz uma mensagem consoladora para aqueles enlutados. Às vezes a gente não sabe uma mensagem para enviar para uma pessoa quando a pessoa perde um ente querido, né? Ou até mesmo para dizer a um cristão, né? A uma pessoa que tem o seu ente querido, que era cristão. Mas este texto eu diria que é um texto chave para a vida do cristão. Por quê? Porque mostra que o cristão que morre, né, o seu corpo humano, né, morre aqui na terra, nós temos a nossa vida eterna no céu. Essa é a verdade. E que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, né, nós todos ressuscitaremos com Ele. Então é muito importante que a gente tenha, né, esse entendimento. E aí, por fim, ele diz que o capítulo 5, né, é uma mensagem despertadora para o cristão que dorme. Ou seja, é importante que eu e você venham entender que a vinda de Jesus ela é repentina, né? Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo aqui vai tratar que a vinda do Senhor ela é, né, como a vinda de um ladrão, né? No momento inesperado, momento que às vezes a gente acha que está tudo em paz e de repente o Senhor vem. Então são muitas pessoas que às vezes deixam para buscar o Senhor só no momento da adversidade e depois, quando a adversidade passa, deixa de seguir ao Senhor. E aqui é uma referência para que nós estejamos verdadeiramente atentos, porque pode ser num momento até de tranquilidade, digamos assim, em que o Senhor virá para buscar a sua noiva. E por fim, nós vamos falar aqui, né, dentro deste conteúdo, das lutas, né, que o apóstolo Paulo passou e também das lutas desta igreja de Tessalônica, né? Então, no capítulo 1, versículo 6, fala, né, sobre os momentos de tribulação, né? No capítulo 2, versículo 14, fala sobre o sofrimento, né, momentos de sofrimento, momentos também de perseguição, lá no capítulo 2, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo foi alguém que foi bastante perseguido, como eu havia dito. Quando ele planta essa igreja, né, ele fica ali apenas por 3 semanas, foi algo muito rápido, mas não porque ele quis, e sim porque a perseguição era tamanha que ele precisou, né, se refugiar, né, e fugir para Bereia, e da Bereia ele desceu a Atenas, né, para continuar ali o propósito, né. Então nós vemos que houve sim muito sofrimento, muita perseguição, muitas tribulações, né. No capítulo 3 vai falar sobre isso e também fala a respeito da aflição, mas a realidade é que tudo isso serviu para que essa igreja fosse de alguma forma, né, forjada e que pudesse crescer, né? Então a gente já aprende muito. E por fim, né, nós podemos ver como essa epístola fala sobre Cristo. Então vamos falar sobre Cristo na epístola dentro, né, desse mesmo tópico aí do conteúdo, né? Nós vamos ver como Cristo é mencionado, né? Então Cristo ele é visto como a esperança da salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vida. Quando ele regressar, ele libertará, né? Ou seja, ele nos libertará desse mundo, ele galardoará. O que é o galardão? O galardão é a retribuição, né, por aquilo que a gente faz na nossa prática cristã. E é aqui onde nós devemos estar atentos, porque salvo seremos todos aqueles, né, que crê no Senhor. Basta crermos
e vivermos, né, a nossa vida de intimidade com o Senhor e seremos salvos. Mas o galardão, ele é mediante as nossas práticas, mediante aquilo que a gente faz para o Senhor, para o crescimento da sua obra. O Senhor, então, aperfeiçoará as nossas vidas. Ele ressuscitará, né, aqueles que estiverem mortos, né? Ele santificará o seu povo, ou seja, nós teremos, né, seremos um povo santo. Ou seja, todos nós que confiamos no Senhor passaremos por este processo. E aqui mostra o como Cristo nos ama e como Ele deseja transformar a nossa vida. Então que nós possamos, né, a partir de hoje, vigiar e ser sóbrios. E assim como o apóstolo Paulo chamou a atenção daquela igreja em vista da volta de Cristo, hoje essa mensagem é para mim e para você, né? E aí fica a pergunta: você está vigiando constantemente, aguardando que o Senhor Jesus Cristo volte? Então que nós possamos estar sempre vigilantes, né? E tendo a convicção de que o Senhor em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente. Eu tenho certeza que nós, né, aprendemos muito hoje. Vou estar postando aí, né, alguns desses slides para que os irmãos compreendam, anotem, né, as referências importantes, né, que falam exatamente sobre a importância dessa vida cristã, de como essa tríade cristã precisa, né, estar clara na nossa vida: a fé, o amor e também a esperança. Então, que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente e que nós possamos, dia após dia, né, que nós venhamos guardar, né, a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança até a volta de Cristo. Que possamos amar uns aos outros, que possamos verdadeiramente entender que aquilo que nós temos passado aqui, as nossas lutas, batalhas, elas chegarão ao fim. Então, que nós possamos verdadeiramente crer, em breve virá o Senhor Jesus. Então, que essa epístola fique gravada no nosso coração. Como eu tenho orientado, não deixe de ler, não deixe de meditar, tá bom? Neste texto. Então, é uma epístola pequena, apenas de 5 capítulos. Tire um tempo, leia, releia, né? E a partir, né, dos nossos comentários aqui, eu tenho certeza que vai abrir um pouco mais a sua mente e todos nós seremos abençoados. Amém? Então que o Senhor abençoe a todos e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por estarmos juntos nesta hora. Obrigado também por podermos juntos meditarmos na Tua Palavra, meditar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós, como servos do Senhor, possamos prosseguir, ó Deus, a cada dia em Te conhecer. Que a fé, que o amor, que a esperança jamais falte em nossos corações. Que a Tua bondade e a Tua graça esteja sobre nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a todos e até, né, a próxima semana, né, se assim o Senhor nos permitir. E eu vou orientando os irmãos, né, se na próxima semana ainda a nossa aula será de maneira online, né, porque nós estamos aí como orientado pelas instituições, estamos ainda, né, entrando aí no período de 14 dias onde ficaremos, né, em lockdown, e peço aos irmãos, né, que não deixe de estudar, não deixe que nada impeça você de crescer para o reino de Deus. Amém? Então até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tenham todos uma ótima semana no nome de Jesus.